Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anita Deac. Olá, eu sou Paulo Salvetti. E hoje viemos falar ainda não temos título, na verdade, para esse episódio, mas falaremos de cura. E a sua possível ou não relação com a literatura. Literatura cura, cura literatura. Lembrei até de uma música do Daime, quando eu tomei ayahuasca. Ah, tem cura literatura? Que é cura medicina, medicina cura, e sei lá, na viagem, mirando tudo, e essa frase se repetindo na sua cabeça. E não é literatura de autoajuda curando, hein? Não vem com essa, né, Anitta? Não, pelo amor de Deus, aqui não rola, não rola. Infelizmente não teremos esse episódio da literatura de autoajuda. Não vamos curar por esses vieses. Jamais. Gente, lembrando que a gente tá no Instagram com o sorteio do livro do Euri do Navio, né? Ele participou do episódio passado, então vocês têm a chance de ganhar 2 livros, é uma chance dupla. O sorteio tá lá na minha timeline do Instagram, AnitaDeac0. O Paulo, fala teu Instagram aí, Paulo. O meu Instagram é Paul, P-O-L, Salvetti com 2 T's e I. Tá lá também na minha página, então dá pra concorrer na minha página da Anitta. Pode se inscrever nas duas, né? E marcar as pessoas. Cada vez que você marca alguém, você tá concorrendo mais uma vez. Tipo Mega Sena, que dá pra concorrer várias vezes com vários jogos, né, Anitta Deac? Exatamente, aumentar as chances. E aí tem que me seguir, tem que seguir o Paulo, seguir o Uri e curtir a foto e marcar um amigo, assim, não é muito difícil não, tá lá a capa do livro. E também, gente, seguir o Instagram é uma coisa bastante importante. Vocês que gostam muito do podcast, que estão sempre falando pra gente que aprendem alguma coisa, seguir o Instagram pra gente, pessoalmente, é uma coisa muito importante, porque a gente tem uma outra via de contato. Eu, por exemplo, produzo muito conteúdo de literatura específica lá, estou sempre fazendo indicação de livro, estou sempre falando de processo criativo de literatura, de edição. Então, tem algumas coisas que só estão no Instagram. Então, para quem quiser me seguir lá, acho que vai ser bem legal. Inclusive, porque em breve, né, eu vou lançar meu livro. Então, todas as informações sobre live, que vai ser uma live super especial com pocket show, profissa, com 2 câmeras, vai ser incrível. Eu vou tudo passar por lá. Que delícia, não vejo a hora desse lançamento. Ai, Paulo, vamos entrar nesse tema. Eu gostaria de saber... Vamos para ele. Isso em relação à sua escrita. A cura na minha escrita. Bom, eu fiquei pensando numa coisa, primeiro isso, né? O que é a ideia de cura? Às vezes a gente tem no senso comum uma ideia de cura muito ligada, né? À medicina mesmo, a remédios, né? Algum mal ou até num processo de terapia e tal, algum mal, né? Que a gente tem muito determinado, muito delineado e que a gente precisa combater, curar, arrumar. Mas para expandir isso no meu imaginário, a primeira coisa que eu lembrei, e ainda na ordem pessoal das minhas vivências, e que inclusive tem um pouco a ver com algumas coisas que estão ali percorrendo o meu romance, Cara Marfisa, eu fiquei lembrando que a minha família, né, tem uma tradição que foi se perdendo, hoje em dia quase não existe mais, mas teve essa tradição do curandeiro. Meu bisavô era um curandeiro. E quando a gente... Só essa guinada aí de perspectiva em relação ao curandeiro, o que é, né? Já muda essa ideia e para mim daí já aproxima um monte de coisas. Porque assim, na história da minha família, Anitta, tinha uma coisa, quando eu era criança, por exemplo, o meu bisavô já era velho, né, quando eu era criança, mas ele ia para minha casa sempre, uma vez por mês. Eu acho que ele e a minha bisavó, eles recebiam aposentadoria na minha cidade. Então, uma vez por mês, eles vinham lá para receber a sua aposentadoria. E aí tinha qualquer coisinha que esperava o vô para benzer. E o que era o benzer? Era só você receber aquela energia. Era só uma energia que estava ali em torno. Era só mover aquelas energias. Às vezes tinha um chá, tinha ali uma outra coisa para fazer, mas em geral era essa mobilização de energias. Aí fiquei pensando que se a gente for pensar nessa perspectiva de que a produção da literatura, né, ou também a fruição, né, a leitura, que energias que a gente move, né, e certamente a gente está movendo energias que não são só essas energias
do nosso cotidiano, essas energias ordinárias que a gente move para viver, né, para sobreviver na cidade e tal. Mas se a gente for pensar que quando a gente está disposto a escrever, a gente está ali também num processo quase, sei lá, quase meditativo, né, numa outra perspectiva meditativa, mas que a gente também está ali operando com outras energias, né, e com energias que têm a ver com profundidades nossas que nem sempre a gente acessa e de algum modo a gente está reordenando, movendo, reacomodando essas energias, então certamente tem relações com a cura, se for pensar por essa perspectiva, para mim. E para você? Então, Paulo, você falou uma coisa interessante, que é essa questão da mobilização, né? Mobilização de energias, as palavras como, enfim, um conglomerado ali que vai levando o leitor e também o escritor a terem contato com elementos, às vezes, que têm a ver com as próprias vidas, e isso vai ser mobilizado. Eu colocaria o verbo poder. Pode ser que isso aconteça e pode ser que não aconteça. Por que eu digo isso? Porque pensa comigo, nesses termos de energia, o fato da gente mover as coisas não significa que eles saiam. Então, na perspectiva da cura, que é a perspectiva da resolução, desculpa, ou da transmutação, não necessariamente o fato de você colocar coisas para se moverem vai fazer com que elas deixem de existir nas estruturas rígidas anteriores, né? Às vezes você realmente só move de lugar. Existe cura? Bem, muitos escritores, né, e muitos leitores vão dizer que existem livros transformadores, tanto que leram quanto que escreveram. Já ouvi muitos depoimentos desses, né? Escrever esse livro realmente transformou a minha vida. Aí eu coloco uma primeira distinção que para mim parece importante, que é o que cura mesmo, na minha opinião, é terapia. É psicanálise, é alguma terapia de outra linha, qualquer linha que você resolva fazer. Por quê? Eu fiz terapia, ainda faço terapia. Aliás, quem quiser sugestão de terapeuta, eu sempre falo, gente, vai me procurar porque a minha terapeuta é uma coisa de louco de boa. Ela é incrível, a Nana, coisa de louco. Ela mudou minha vida nos últimos 2 anos. Assim, conseguiu me fazer enxergar coisas que eu não conseguia ver nem a pau, ou não queria ver, ou escolhia não ver. E por que eu acho importante diferir essa coisa da cura psíquica pela terapia? Por que eu digo que escrita não é terapia? Porque é muito difícil, na minha opinião, você reconhecer algumas defesas psíquicas, você abandonar imagens idealizadas que você faz de si mesmo, imagens idealizadas que você faz dos seus pais, da sua família. Esse observador de fora me parece fundamental porque ele desarma as armadilhas em que a gente cai normalmente. E aí, no processo de escrita, eu, como autora, estando muito dentro daquele processo, existem chancelamentos neuróticos ali, existem defesas de imagem ali. Então, na verdade, muitas vezes a escrita ela pode ser um processo de cura se houver uma tendência muito forte à autoobservação, uma habilidade que não é comum de autoanálise, né? Mas ela também pode ser um chancelamento estrutural daquilo que se é, daquilo que se tem, e não necessariamente vai haver uma cura. O expurgo, inclusive, não significa cura. Também é outra distinção importante de fazer. O fato de você colocar as emoções, determinadas emoções, para fora, ao meu ver, porque isso é muito pessoal, não significa necessariamente que as raízes linkadas a essas emoções ou as situações linkadas a essas emoções tenham sido suficientemente integradas. O fato de você viver a dor pela palavra ou você sentir a dor como leitor não significa que essa dor vai ser trabalhada. Às vezes você pode expressá-la. Expressão é diferente de cura, na minha opinião. Agora, se é possível, com tantos relatos de gente falando, lógico, é possível. Particularmente para mim, eu não entendo tanto como um processo de cura. Entendo, como você disse, um processo de mobilização. E se eu tiver a coragem, como eu acho que eu fiz no último livro, de olhar profundamente para as coisas a ponto de entender quais são as minhas dificuldades específicas. Eu acho que eu te contei num episódio que teve um capítulo que eu estava com muita dificuldade para terminar,
E aí eu fui entender que tinha uma defesa psíquica envolvida ali, que era uma situação difícil para eu lidar. Por isso que ele estava difícil. E eu poderia ter fugido pela linguagem, eu poderia ter ido pela prosa poética barata, eu poderia ter me desviado com a escrita de uma questão minha. E foi difícil, tá? Foi difícil terminar esse capítulo, mas terminei bravamente. Agora, se me curou, não sei, não tem essa resposta. Eu acho que tem vários modos de a gente entender a ideia de cura. E a gente pode entender a ideia de cura tanto de um jeito mais amplo ou de um jeito mais global, né, de um jeito total, né, como, por exemplo, nesse sentido que você estava falando, que é a ideia da superação, né, a ideia de a gente tentar, de fato, resolver um determinado problema que a gente tem. Né? Então, sei lá, eventualmente tenho aqui uma doença que aparentemente pode ser grave, mas que tem possibilidade de solucionar, e eu vou ao médico e resolvo esse problema. Né? Ou então tem um problema que me incomoda e eu faço ali um processo terapêutico, né? Psicanalítico, psicológico, enfim, da vertente que eu escolher, e eu aprendo a conviver e eu consigo deixar que essa questão se torne um problema a me impedir coisas. Mas eu acho que também tem uma outra perspectiva, e acho que é mais nesse sentido que eu estou pensando aqui, a questão da literatura, que é uma cura muito menor, né? Que são pequenas curas, que são pequenos movimentos, que são pequenas coisas quase invisíveis, né? Ou quase imperceptíveis, né? E que estão ali em movimento quando a gente escreve. O Deleuze, ele entende que a escrita, ela demanda pensamento, e pensar para o Deleuze não é uma coisa que a gente faz cotidianamente, né? O pensamento, ele é sempre uma coisa difícil de fazer, ele é uma coisa complicada, porque o pensamento, ele é uma coisa que nos desloca necessariamente de um lugar para o outro. Né? Ele não é uma coisa, ele não chama de pensamento essa mesma coisa ordinária que a gente fala assim, pensei uma coisa. Não, o pensar é esse transpor, é mudar de um lugar para o outro. Tem sempre uma certa pressão sobre o estado de pensamento, porque é uma pressão que tem a ver com essa necessidade de transpor. E quando a gente está na escrita, eu acho que a gente volta e meia pensa coisas, nesse sentido mesmo, de transpor, de mudar uma coisa de um lugar para o outro. E quando a gente está fazendo isso, a gente também está operando numa lógica de cura, eu acho. Mas são pequenas curas, são microcuras, são curazinhas, né? São curinhas. E que acontecem às vezes não para transformar um grande fato que, né, estava aqui atrapalhando a minha vida e me curei disso. Não nesse sentido, mas num sentido de pequenos movimentos que dão, inclusive, vivacidade para a minha vida, porque deslocam coisas, reacomodam coisas. E uma outra ideia que eu fiquei pensando que eu também acho interessante é a ideia de cura nesse sentido do curar, do curado. Sabe o queijo curado? O queijo que ficou ali para evaporar a água que estava nele. Então a cura também nesse sentido do tempo, o tempo que eu vou passando junto com a minha escrita, que eu vou escrevendo uma coisa, esse tempo, né, essa duração, a gente também pode chamar isso de cura. Né? E quando a gente está escrevendo, tem um tempo, tem uma dedicação, tem uma coisa ali prolongada, né, que dura e que também é essa cura, né, que é um tempo dedicado a coisa mudar de estrutura, como acontece com o queijo. O queijo curado é um queijo que vai perdendo a sua água, né? E ele vai mudando de estrutura, e quando a gente vai escrevendo também vai acontecendo isso. A gente vai fazendo a coisa durar e ela então cura, ela fica curada, não nesse sentido de livre dos problemas, mas de mudança de estado, de estrutura. Tem uma coisa interessante que é uma ampliação, na verdade, que é quando a gente está falando de cura como resultado, a gente está pensando cartesianamente, né? Que é aquela coisa que a gente sempre bate aqui no podcast, que e talvez entender uma finalidade e um resultado, né? Como aquilo que interessa. Quando talvez a própria expressão seja em si parte de um processo de mudança e de transformação. Então eu colocaria muito mais essa possibilidade realmente da mudança e da transformação possíveis, né? Se o autor for corajoso o suficiente.
do que exatamente de cura. E em alguns casos, sim. Se alguém fala que se curou escrevendo alguma coisa, eu acredito. Não acho que a pessoa está mentindo para mim nem nada. Essa é a experiência que ela tem, a sensação que ela tem. O que eu chamo a atenção é que as neuroses humanas, elas são muito fortes. Então, quando você constrói um personagem, se você não se conhece suficientemente bem, possivelmente você vai projetar algumas neuroses, traumas e etc. para a sua construção de personagem, inconscientemente. Como a gente sempre se escapa, eu acho que a gente mais se esconde do que se mostra, possivelmente aquilo que é oculto vai parar no texto, e não necessariamente o que está no texto ele vai ser revelado para o autor. Talvez, se um analista, eu tenho certeza que se eu der o meu livro para a Nana, ela vai achar tanta coisa ali que eu não pensei. Ela vai fazer tantas relações com a minha própria vida, vai ver, olha aqui, isso aqui, entendeu? Então, para o próprio autor, às vezes acontece dele ter essas iluminações, digamos assim, né? Porque essa coisa da análise exige muito estudo, né? Você entender quais são os traumas, quais são os comportamentos neuróticos, quais são as defesas psíquicas, quais são as imagens que aquela pessoa projeta na própria vida, qual é a ficção que a pessoa faz dessa vida. E aí é que pode esbarrar nisso. Quer dizer, o autor ele vai ter discernimento, vai ter conhecimento, vai se expor de fato, porque se expor não é fácil. A gente às vezes acha que se expõe num texto e quando você vai ver, se você for bem sincerão mesmo, tá lá a imagem de esse sou eu, escritor, deixa eu escrever bem, maravilhosamente aqui, e de repente você usa uma série de estruturas que estão muito mais te escondendo do que te expondo. Às vezes elas estão expondo a sua necessidade de ser amado, inclusive, dependendo do que você constrói. Mas eu sinto, Paulo, que, por outro lado, eu acho que se você olhar corajosamente para as palavras, e aí se colocar numa postura de observador mesmo, elas sim podem ser um veículo muito interessante para uma espécie de cura, não psicanalítica, logicamente, mas uma espécie de cura que é um certo desarmar. Vou explicar isso. Se você tenta entender aquilo que é seu, na sua relação com a palavra, você entende alguns nós, e você é capaz de buscar uma relação com as palavras que seja sincera, eu acho isso bastante transformador. As palavras podem ensinar muita coisa, as palavras podem te colocar em processos de autoconhecimento mesmo. Eu acho. Aprendi muitas coisas com as palavras, assim. Retomando uma ideia que eu já trouxe aqui, que é uma ideia que está me acompanhando já faz um tempo, sobre essa questão do entre, né, que a gente já comentou outras vezes. Uma coisa que eu tenho pensado como quase um desafio artístico, literário, não só literário, também nos meus outros projetos artísticos, eu tenho pensado muito que assim, a gente tem uma predisposição racional, mas é uma coisa cultural, talvez seria a melhor palavra. A gente tem uma predisposição pela finalidade. A gente tem muito em mente a finalidade, né? Para que eu estou fazendo isso? Para que serve isso? Onde que eu vou chegar? Onde que é? Né? Que é sempre o limite, que é sempre o destino, que é sempre o fim, que é sempre onde aquilo vai dar, que é sempre a outra margem da minha travessia e tal. E aí eu estava pensando sobre isso também em relação ao processo artístico, né? Quer dizer, você estava falando agora de uma experiência que inclusive a gente comentou aqui em outros episódios, né? Sobre essa ideia a escrita ela pode ser algo absolutamente produtivista, né? Quer dizer, eu posso escrever pensando assim, gente, como é que eu faço para ganhar o Jabuti? Como é que eu faço para ser indicado para o Jabuti? Então eu vou lá, leio todos os livros dos indicados para o Jabuti para ver o que tem ali para eu ganhar o Jabuti. Né, que seria então talvez uma ideia de uma escrita produtivista nesse sentido eu tenho uma finalidade muito certa, ou talvez a gente também possa encontrar isso nos romances mais comerciais, né, que tem uma perspectiva, tem uma finalidade mais clara, né, do que a literatura contemporânea ou sei lá, como se chamaria a alta literatura. Mas que seria, como é que eu faço, que mecanismos que eu uso aqui para que meu romance seja vendável e tenha muito apelo de público e tal. Agora, tem um outro caminho possível, que é esse caminho do não sei aonde vai chegar, não sei onde vai dar.
optar por esse caminho, né, o caminho em que o processo vai me dizer onde é que as coisas vão culminar, e esse processo que entende, por exemplo, a ideia da criação como uma coisa de fato obscura, e eu tenho a coragem de me dispor a esse mergulho, a esse passeio, a essa travessia. Me parece que isso também tem um... Não é que eu esteja aqui defendendo a cura a qualquer custo, né? Mas eu estou tentando entender, procurar sentidos nesse termo, né? Nesse vocábulo cura. Me parece que quando a gente se dispõe, por exemplo, né, a substituir essa lógica produtivista da finalidade, essa lógica do sei onde vou chegar, e me jogo ali naquele desconhecido, para que o próprio processo de construção da escrita, o próprio processo de criação artística, ele estabeleça comigo ali uma relação em que a gente vai juntos ali dizendo para onde que as coisas vão, o que vai dar. Me parece que isso, em algum sentido, pode também nos ajudar num sentido de cura dessa predominância, dessa preponderância de uma lógica capitalista, produtivista que está o tempo todo nos assombrando e nos... Sabe, essa coisa do Deleuze, eu estou deleuziano hoje, essa coisa que o Deleuze chama de desterritorialização, que é um conceito do Deleuze super importante. Né? O que é a ideia de território para o Deleuze? Não é só essa ideia da geografia, né? Mas essa ideia dos ambientes que a gente constrói e que são os ambientes que nos parecem seguros e que parece que são os ambientes dos quais nós fazemos parte. Né? Então, todo mundo está ali disposto a um determinado território, e o grande desafio, né, para uma vida potente, talvez para o Deleuze, não sei se ele diria isso, mas acho que sim, seria a gente encontrar caminhos de fuga, né, linhas de fuga para desterritorializar esse território que está ali nos circunscrevendo nossas existências, para que a gente seja daquele jeito e pronto, né, encaixado ali no quadradinho. Na medida que a gente se dispõe a esses obscuros, a esses caminhos em que a gente está desterritorializando essas lógicas muito certinhas, né, por exemplo, a própria ideia de pensar assim: vou começar o processo de um livro novo e eu quero me desterritorializar em relação ao processo do livro anterior que eu fiz, porque eu quero novo, eu quero outras coisas. Me parece que esse processo de transpor e de se indispor a essa lógica que está determinada para buscar novas lógicas, também é um processo que tem a ver com nos curarmos, né? E claro, isso não quer dizer tô livre, ai que bom, tô livre, não resolvi o problema, né? Mas que eu tô me indispondo nesses enfrentamentos para que eu não responda só aquilo que querem que eu responda ou que a cultura está determinando que eu responda. Eu acho fundamental, Paulo, porque nessa sua fala você está falando de posições seguras, né? Quando você questiona o território, você estabelece novas fronteiras, um novo olhar sobre o território, seja ele o território, estamos falando do território da escrita também, e do território da leitura, são dois territórios. Você abre mão, quando você está disposto a abrir mão da sua posição segura, qual é a sua posição segura? Às vezes a sua posição segura, ela fica no gostei e do não gostei como leitor, né? Então isso é uma posição segura, daquilo que eu não gosto eu me afasto. E como escritor, a posição segura tem a ver com a repetição de padrão, né? Que eu sempre falo aqui das estruturas sintáticas, você está viciado num jeito de contar, você fica chafurdando ali naquelas mesmas fronteiras. Tem uma coisa que eu acho importante para a formação do escritor, porque para atingir a singularidade, na minha opinião, todos os grandes autores que eu li, me pareceram que eles ouviram as palavras, ouviram o que as palavras têm a dizer. Eles não só escreveram, você entende? Não só jogaram as palavras. Eles tiveram o cuidado de olhar para aquelas palavras, ou depois de terem escrito, ou no próprio relacionamento deles com a leitura, eles entenderam, ouviram o que aquelas palavras diziam a eles, sem necessariamente se impor o tempo inteiro sobre a palavra. É lógico, o escritor ele tem uma escolha, ele vai escolher, é ele quem escolhe a palavra, não vai ter nenhuma palavra que ele não queira no texto dele. Mas uma coisa é uma relação com as palavras de completa subserviência a você no mau sentido, porque ela vai estar subserviente a padrões viciados, ela pode estar sempre subserviente só à sua neurose, você pode não conseguir sair
de si mesmo e fazer um livro profundamente autocentrado ruim, porque isso também existe, que é a dificuldade de exercitar uma alteridade fictícia possível, né, que também é uma característica de grandes escritores. Então, eu acho que ouvir a palavra tem sido uma coisa que está em falta e que precisa ser exercitada antes mesmo de escrever. Qual é a sua relação com a palavra? E aí tem um exercício, às vezes, muito simples, que é, quando você colocar uma palavra muito usada no seu livro, solidão, ausência, evita, sinceramente, eu acho mesmo que isso eu falo mesmo, evita desmemória, deslembrança, o caralho, entendeu? Que isso é um saco. Olha para essa palavra, puxa uma seta e começa a pensar sobre ela. O que vem? Para onde ela vai? Porque, às vezes, uma palavra ela pode se encontrar com outra que, se você não olhar para ela, para observá-la, você não vai promover esse encontro. Por quê? Porque esse encontro não é óbvio. Porque esse encontro numa estrutura normativa da vida, ele não é a primeira coisa que vai te vir à cabeça. Então, observação da palavra. Eu acho que a observação da palavra, que aí vai casar com o que você falou, que é explorar novos caminhos, se colocar em novas posições, aí sim. Aí você vai para a literatura, e aí a literatura fica uma coisa muito bonita, porque realmente vai para fora dessa questão da funcionalidade, né? do para acontecer alguma coisa, e ela entra num campo que, para mim, é o campo da vida. Aí está a conversa bonita da história. Porque a gente não domina a vida, a gente só acha que a gente domina alguma coisa. Se você se joga no desconhecido da palavra, você também encontra o desconhecido da vida ali. Aí a escrita vira um outro nível, né, Paulo? Inclusive, acho que a gente até podia chamar a nossa primeira convidada, porque ela até fala alguma coisa mais ou menos desse sentido aí das palavras, a gente pode retomar a partir dela. Sim. Ela é a Luísa Micheletti, atriz, apresentadora e escritora. Publicou Nem Sofá Nem Culpa, um livro de contos em 2017, e Dentro do Outro, um livro de poemas em 2020, os dois pela editora Laranja Original. É autora da peça Soror, na qual também atua. Foi apresentadora de programas musicais por 12 anos na MTV Brasil e no Multishow, e integrou o elenco de 10 peças teatrais. Então vamos lá, Luísa. Olá, pessoal do Literai, tudo bem? Prazer estar com vocês. Adoro o podcast, parabéns. Bom, eu vi que o tema é cura, né? Vocês me convidaram para falar sobre isso e a relação da cura com a escrita. Então, eu acho interessante porque, de alguma maneira, acredito que vocês tenham pescado, intuído, esbarrado nela no meu livro. E ela nunca foi uma coisa consciente, uma busca consciente para mim. O que me faz pensar que justamente por isso existe sim essa relação. Porque eu sempre acho que a cura, às vezes, a gente busca inconscientemente, sabe? Claro, eu não tô falando da cura de uma doença grave, de uma coisa assim, impossível de ignorar, mas eu acho que a integração, a nossa individuação, nosso processo de... Eu não gosto muito da palavra autoconhecimento, mas talvez eu não tenha outra, porque eu acho que é mais autoinvenção, né? Eu acho que quanto mais a gente se autoinventa, mais íntegro a gente é. E talvez isso seja a cura. Eu acho que essa possibilidade de navegar por universos novos que a poesia permite, pela junção de palavras improváveis, pela possibilidade de criar novos sentidos, né, para o leitor e para si mesmo, eu tenho certeza que tem a ver com algo nesse sentido de cura. Na minha poesia, no meu livro Dentro do Outro, eu tenho 6 vozes ali, né, não muito explícitas, mas isso é consciente. Eu meio que comecei a escrever a partir de personas que eu relacionei com deusas gregas, a partir de um outro estudo que eu estava fazendo do feminino, mais voltado para o teatro, né? Então, enfim, as outras artes também vão atravessando. E a ideia era fazê-las conversar, né? Assim, são facetas minhas, facetas
de todas nós, homens, mulheres ou o que for, quaisquer gêneros, são formados por esses femininos apartados, e eu queria vê-las conversando, então eu intercalei os poemas, né, de cada uma delas que está no livro, para tentar criar elos, né. Então acho que sempre a cura é um recado, né. A cura vem a partir do momento que você sabe ler a carta. Uma doença, uma enfermidade, um mal-estar é um recado. A partir do momento que a gente lê, resolveu. Então, talvez elas estivessem tentando me dizer algo, talvez já tenham dito, talvez o entendimento nem seja tão racional, mas o processo de escrita e de abertura do portal para elas se manifestarem talvez já fosse a própria emissão e leitura da mensagem. Acho que sim. Então acho que sim. Acho que a escrita cura sim, porque quem está escrevendo para si mesmo, né? Primeiro. E está dando abertura para uma comunicação interna de um lado de si mesmo que talvez estivesse adormecido. E a integração é pura e simplesmente a possibilidade de existir. Inteira. Um beijo para vocês e até a próxima. Tem uma frase linda que a Luísa falou que eu achei maravilhosa, gente. Quanto mais a gente se inventa, mais íntegro a gente é. Nessa frase ela brinca um pouco com a questão da verdade, né? Porque não é porque é ficção que não é verdade. Inclusive, Manuel de Barros fala isso naquele documentário maravilhoso, Só 10% é Mentira, né? Ele coloca a ficção como uma possibilidade de verdade, de encontro com a verdade. E eu achei muito bonito. E ela também falou uma coisa parecida com o que você falou, Paula, a possibilidade de navegar por universos novos. E ela vai falar especificamente da poesia, lembrei muito de Manuel de Barros nesse trecho, porque ela vai falar que a poesia permite, pela junção de palavras improváveis, essa própria junção de palavras improváveis pode estar relacionada a essa questão da cura, né? De como você vai encontrar uma energia nova, uma proposta nova. E sempre que você encontra o novo é uma possibilidade de cura, na minha opinião. Porque aquilo que é padrão, viciado, ele tende, que nem a lei da física, entendeu? Um corpo tende a fazer o mesmo movimento, a não ser que haja atrito. O novo é o atrito. O novo faz você, de repente, mudar a sua trajetória. Então, achei tão interessante, tão bonito isso. Eu também. Não, e legal porque ela ainda estava, na fala dela, ela está buscando alguma palavra melhor para autoconhecimento. Eu também tenho essa implicação, porque autoconhecimento a gente sabe, é uma coisa importantíssima, uma coisa fundamental, mas às vezes o próprio uso da palavra vai gastando a palavra de tal modo que parece que ela já vai significando um monte de outras coisas que estão agregadas a ela e que ela para de dizer só aquilo, né, que a gente quer dizer com ela. E muito legal ela pensar essa ideia da autoinvenção, porque de fato, né, embora tenha ali uma diferença estrutural na ideia de autoconhecimento e autoinvenção, mas se a gente vai entender isso, né, essa ideia do conhecimento sobre si como também uma invenção constante sobre si, nossa, dá um salto, né, na ideia na própria ideia dos caminhos possíveis para a nossa existência. Quando ela diz isso, né, do lance da combinação de palavras improváveis, eu acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando antes. É ótima essa imagem aí que você trouxe do atrito, né? O atrito que muda o movimento. Outro dia eu estava lendo um livro que daí me veio essa imagem, porque eu estava lendo os livros de contos da Camila Passatuto e me veio essa imagem assim, porque em geral é comum da prosa, claro que existem 1000 prosas que não são nesse sentido, mas é comum da prosa esse escorregar narrativo, né? Essa coisa de uma palavra que vai ligando a outra, e então tem essa fluência. E tinha uma coisa nos contos da Camila Passatuto, que é assim, sempre, era uma coisa de estilo mesmo, estava marcado ali, sempre tinha uma palavra que fazia esse movimento do... E aí depois eu lembrei que também, lendo o seu livro, também tem isso. No seu livro também tem essa estrutura de que a gente vai caminhando ali, vai deslizando pela prosa, mas volta e meia tem
Tem uma parada, eu fiquei com uma imagem, daí lembrando também do seu livro, que tem uma coisa assim, tem palavras que nos convocam para a duração delas e elas fazem durar, mas no tempo de leitura mesmo. Não é só uma duração metafórica, é uma duração real. A palavra que você para olhar para ela e isso reconfigura todo o movimento da leitura, o movimento da relação com o sentimento, com a coisa, com o fluxo que estava vindo. E isso é uma coisa que desautomatiza. E desautomatizar, né, o fluxo é isso que você falou, é criar esse atrito, é propor um novo movimento, é ir para um outro lugar, é escapar, é fugir daquela lógica que você estava preparado para ter. E às vezes esse movimento ele é tão severo, né, que sei lá, ele causa outras coisas, né? Por exemplo, sei lá, sabe aquele tombo que você leva da onda lá quando você está no mar e aí você vai levantar do mar e a sunga tá na metade das pernas? Que é aquele assombro que você fala, meu Deus, e às vezes é isso. Uma palavra ali, uma combinação de palavras, né? O que a Luísa falou de uma combinação de palavras improváveis, é capaz de um movimento desse que nos tira dessa lógica, né? Isso é uma coisa riquíssima e maravilhosa da literatura. É curioso que você falou isso, que tem exatamente uma frase no meu texto do No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, que teoricamente pela norma culta, a frase é refém no arco de um movimento coração em queda. Pela norma culta seria refém no arco de um movimento, vírgula, coração em queda, interrogação, porque é uma pergunta. Eu tirei a vírgula de propósito, é refém no arco de um movimento, coração em queda. Porque é tudo junto, você entende? Então, tem a ver com essa coisa da escolha das palavras, mas tem muito a ver também com a escolha da pontuação, porque a vírgula é uma fronteira. A pontuação estabelece fronteiras, estabelece marcações que você está direcionando, né? E aí a gente tem que pensar que a subversão da pontuação ela também vai fazer a mesma coisa. Só que ela vai tirar o leitor daquele lugar cômodo de esperar aquela vírgula ali e, de repente, fazer aquela pausa de sempre. Ele vai tomar um susto quando ele deixar de ver uma vírgula em determinados lugares. Por quê? Porque o sentido é outro. Sabe? E a sonoridade é outra, porque a vírgula também interfere na sonoridade do texto. Né? Se você tirar a vírgula, geralmente você acelera a sonoridade do texto. E eu acho que a literatura é maravilhosa por causa disso, porque você vai inaugurando os seus jeitos de colocar, né, os seus tons, os seus ritmos a partir dessas escolhas. Agora, ela falou também, outra coisa que a gente estava discutindo, né? A Luísa falou, a abertura, né? Pode existir uma abertura quando você emite ou quando você lê uma mensagem. Deixa eu voltar num ponto importante que ela falou aqui. A primeira coisa que ela falou é, a cura vem a partir do momento em que você sabe ler o mal-estar, a doença e etc. Isso, até num processo terapêutico, né, tirando a questão de escrita, é fundamental. Né? Existe uma leitura ali de uma situação, quando você é capaz de ler de fato. Vem a cura, às vezes vem, às vezes não vem. Mas eu entendo o que ela quer dizer, porque isso aqui é bem verdadeiro. A abertura pode ser a emissão, pela emissão ou pela leitura de uma mensagem, ou seja, um livro que você lê, um livro que você escreve, a partir do momento que você emite, que você escreve, você pode abrir uma comunicação interna que talvez estivesse adormecida. E com certeza ela é uma escritora corajosa. Só pelo que ela falou, só pelo depoimento, eu imagino que com certeza a Luísa deve ter ido fundo. Nessas questões internas adormecidas, deve ter se deparado com coisas que talvez ela não se lembrasse, ou coisas que mobilizaram ela, né? Então, eu acho bastante importante. Pode sim ser uma abertura para muita coisa interessante. E ela falou também do processo de individuação, né? Que eu acho que pode... a escrita pode ajudar no processo de individuação? Aí eu acho que pode e não pode também. Depende da coragem do escritor, desses reconhecimentos. Agora, o movimento em si tem mérito, né? O movimento em si tem peso, o movimento em si tem valor. Só o fato de você colocar alguma coisa em questão, às vezes é um primeiro passo para você poder observar essa coisa. E aí cada um vai fazer isso na profundidade que pode, né, Paulo? Porque a verdade sobre as questões psíquicas é a seguinte, tem uma coisa que eu descobri, mas aí com minha vida pessoal, tá? Você só enfrenta alguma coisa quando você
pode enfrentar essa coisa. Muitas vezes, por defesa mesmo da sua estrutura psíquica, não é o momento. Essa história barata da autoajuda de bosta, que fala para você enfrentar os seus medos, para você mudar e para você não sei o quê, cara, isso pode destruir uma pessoa. Foi Clarice Lispector que falou que a gente tem que tomar muito cuidado com os vícios, de tirar todos os vícios, que você nunca sabe qual é o que te sustenta. E não é só a luz que sustenta, a sombra também sustenta. Então, por diversos momentos da minha vida, isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha terapeuta, que eu ficava falando assim, Nana, mas eu podia ter feito diferente, podia ter feito aqui. Não, você não podia. Porque a psique é inteligente, ela te defende, cara. Se você ainda não tem a sustentação emocional para lidar com uma questão, é melhor que você não lide, inclusive. Né? Então, essa coisa do processo de individuação, de repente, se você está numa fase que você não é para enfrentar aquilo, porque você ainda não tem todas as ferramentas, porque você ainda não está preparado e tal, o que pode acontecer com a escrita? Você vai se esconder, você vai mostrar o que você pode. Por outro lado, se você tiver numa maturidade de processo de individuação a fim de olhar para a sombra, a fim de conviver com a sombra, aí esse processo de escrita pode ser sustentado, sim, por um processo muito interessante de individuação. Você falou isso, eu lembrei de um momento, logo que meu irmão morreu, né? Eu perdi o meu irmão mais novo faz 2 anos. E logo que meu irmão morreu, não imediatamente, mas logo em seguida, eu comecei a me organizar para fazer um projeto que tinha a ver com a morte do meu irmão. E eu queria falar sobre isso, eu quero falar sobre isso ainda, é uma coisa que eu vou fazer em algum momento. E eu tinha toda ali uma questão política também em torno da morte dele que eu queria explorar, enfim, não era só eu já sabia que não era um lamento de morte, né? Não era isso, uma elegia, mas quando eu comecei a me dispor, a me organizar e preparar para escrever, logo eu percebi que eu não estava preparado, porque se ele acontecesse naquela hora, ele ia sair, talvez, destoando de como que eu estava projetando, como que eu estava pensando aquilo, né? Então, talvez eu não estivesse armado, né, enquanto artista, para me distanciar de mim enquanto indivíduo, enquanto, enfim, esse ser que ainda estava num estado de sofrimento, diante dessa falta e tal. Então, eu optei por deixar esse projeto engavetado e, enfim, uma hora dessas vou desengavetá-lo, mas eu acho que é isso também que você falou bem, a gente tem esses momentos de fazer as escolhas, às vezes essas escolhas nem são conscientes, né? Isso que você falou também queria ter feito de um jeito diferente, mas não, era o jeito que dava para fazer. A gente tem que entender também que a lógica do nosso corpo, ela não é a lógica da nossa cabeça apenas, né? Tem milhões de outras lógicas aqui envolvidas e que operam na mesma inteligência e esperteza do que a nossa racionalidade, que às vezes a gente determina como a mestre, né, do comando das coisas. Mas não é, né? Tem coisas que a gente não entende por que foram feitas, mas que precisavam ser feitas daquele jeito e é o jeito que a gente responde para isso, né? Engraçado, Paulo, que eu compartilho com você essas coisas dramáticas da vida que eu vou trabalhando, né, e deixando realmente na gaveta da escrita, mas ao mesmo tempo vivendo isso, pensando sobre isso, experimentando isso, porque a questão da morte, o mais doido da morte é que ela ocorre, mas ela não deixa de ocorrer, né? No caso do seu irmão, essa morte pulsa em você, assim como a morte dos meus irmãos também pulsa em mim. Inclusive, apareceu no meu próximo livro uma parte do diário. Quer dizer, eu resolvi inventar os diários que meu irmão escrevia, porque ele era esquizofrênico, escrevia coisas. Esses cadernos se perderam e eu resolvi inventar esses cadernos. Eles foram parar no meio do meu livro, eu nem imaginava, de repente parou lá. Agora, outras coisas eu vou demorar, né, muito a tocar. E eu queria até ler um trechinho bem pequenininho para você do No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, que fala exatamente sobre o que você acabou de falar. Olha só. Talvez a morte do meu avô tenha sido soprada pelo vento. Ele que respeitava o ar e seus espíritos, que não seguia em frente se encontrasse um mata-matá. Ele me contava suas andanças em palavras bonitas que eu transformaria em sermão quando fosse padre. Contaria os casos de meu avô Sebastião para arrancar um cheiro dele. As palavras ressuscitariam sua sombra.
sepultariam os índios a mata e os espíritos, posto que seriam palavras para acobertar a saudade. Palavras assim, perversamente bonitas, costumam ser as mais covardes. Que lindo. Por que é isso? Porque se a gente for sequestrado, e eu entendo o que você quer dizer, se a gente for sequestrado, a gente vai usar a palavra para fazer uma representação covarde do outro, que é uma representação presa nas nossas questões egóicas. Como a gente gosta dessas pessoas e a gente quer criar ficção, né? A gente quer ir além, a gente sabe que se a gente for sequestrado, a gente vai fazer um trabalho de bosta. É isso. Não, e eu vou te falar mais. Olha que coisa curiosa, né? Num episódio sobre cura, você vem falar da morte do seu irmão, eu falo da morte do meu, ou seja, não tá curado ainda e eu não sei nem se vai curar, Paulo. Ah, é? Eu não sei se são coisas possíveis de serem curadas, sabe? Pessoas que fizeram parte da nossa árvore genealógica e que estão aqui, apesar de não estarem mais. Sim. Às vezes eu tenho a impressão na vida que a gente quer resolver. E às vezes eu acho que o caminho talvez seja muito mais aceitação do que da resolução, você entende? Isso. Acho que é mais ou menos por aí. E falando nisso, acho que a gente já pode chamar a nossa segunda convidada, né? Vamos. A Ana Esquilante é escritora, roteirista e farmacêutica, pós-graduada em jornalismo e produção transmídia pela Faculdade Casper Libero. Integra a equipe de roteirista da produtora TDC, gravou e dirigiu o documentário Mais Que um Corpo, de 2019. Coordenou o Clube da Escrita para Mulheres e seu livro de contos Costuras para Fora, publicado pela editora Nós em 2019, foi ganhador do edital de estreantes da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Então vamos lá, Ana Esquilante. Oi, Paulo e Anitta, tudo bem? Obrigada pelo convite para estar falando sobre cura e escrita, esse assunto que tanto me interessa. Não por acaso, eu sou farmacêutica de formação, e uma das coisas que eu mais gosto nesse universo, né, científico da saúde é a definição de remédio. Diferente de medicamento, que é um preparado que tem fins terapêuticos, um remédio é qualquer coisa que cura. Então ele pode ser um banho, um chá, uma massagem, uma conversa, uma corrida e uma leitura. E eu encaro a escrita como um processo criativo e acho que isso pode acontecer de diferentes formas, tanto quando você lê, tanto quando você escreve. Quantas vezes a gente não ouve, né, alguém dizer, ou a gente também não diz, nossa, esse livro mudou a minha vida. E eu acredito que isso acontece porque a gente se identifica com a história, né? E o processo de identificação é o primeiro passo para você superar alguma coisa, porque como você vai lidar ou enfrentar algo que você não reconhece ter, né? E nas histórias, a gente constantemente, conforme a gente está lendo, né, avançando na narrativa, a gente busca significados a partir do que a gente encontra. E o Orphan Pamuk, ele tem um livro de teoria que chama O Romancista Ingênuo e o Sentimental, e ele começa assim, bem no início do livro, dizendo que, apesar do que a gente sabe sobre a ficção, ficamos irritados se um romance deixa de sustentar a ilusão de que é, na verdade, a vida real. Então eu acho que a gente vai vivendo inúmeras e diferentes experiências e a gente consegue partilhar das sensações que a personagem tá vivendo ali, né? A gente consegue se identificar nos aspectos cotidianos dela. E eu acredito que a escrita, ela realmente produz seus melhores resultados, não quando ela julga as pessoas, mas quando ela as compreende. Eu quis fazer isso no Costuras, né? Costuras pra Fora, que é meu livro de estreia, ele traz vários contos em que as personagens estão tomando consciência de si. Eu falo que o livro materializa tentativas de compreensão. Então é alguém que acabou de passar por um término, ou está ressignificando um acidente, ou está visitando pela primeira vez um lugar que ela sofreu trauma, e ela tá ali tentando muito mais entender o que ela tá sentindo frente ao que tá acontecendo, sabe? Agora, a escrita como ferramenta curativa, nós tem muitos livros que falam sobre isso, né? Inclusive, se você for ler O Caminho do Artista ou O Milagre da Manhã, eles sempre falam para você escrever, porque você consegue organizar os pensamentos, mas também tirar de si coisas que estão te perturbando. E eu percebo que escrever sempre de manhã me deixa melhor pro resto do dia, porque é meio como se eu tirasse da frente coisas que estão me obsediando, assim, mas eu não consigo muito resolver.
E aí, uma vez que eu dou um direcionamento para elas, elas saem, sabe, do primeiro plano, assim. Mas outra coisa que eu também acho importante, que eu acho que é no processo de fazer literatura, é o tanto que a gente, através da ficcionalização de coisas que a gente passou, a gente consegue se curar também. Os últimos contos que eu escrevi do livro são justamente os contos que mais falam de mim. Um deles, que é o Queria Chuva de Verão, que fala sobre dor crônica, que é uma coisa que eu tenho. O Quem os Postes Iluminam, que fala sobre sexualidade, né, a descoberta da sexualidade, a percepção do quanto isso pode impactar na vida. E o Bonita de Rosto, que é o conto que acho que mais falam do livro, que é sobre as pressões estéticas que uma menina passa no decorrer da vida. E o Bonita de Rosto, mais especificamente, a personagem chama Ana. E é a única personagem do livro que tem meu nome, e isso foi feito propositalmente, porque acho que é o conto que eu mais me espelho. Ele é formado por 6 microcontos, e 3 desses são situações que eu mesma vivi. E é engraçado, porque o Bonito é um conto que quase não entrou no livro. E eu percebi que quando eu escrevi eles, é como se estivesse faltando algo, sabe? Óbvio que já tinha eu no livro inteiro, porque fui eu quem escrevi, né? Então tem o meu olhar ali, a minha visão, né? Sobre tudo. Mas aqueles que são inspirados em mim mesmo estava faltando, sabe? E uma vez eu estava conversando com a Sheila Manioto, que é quem também fez a leitura crítica do meu livro. A gente estava falando sobre como às vezes um livro não toca a gente. E talvez o que falta justamente nessas histórias é o escritor ou escritora ali, sabe? Enfim, eu tô bem nesses contos e vou te falar que depois que eu ficcionalizei vários traumas, assim, eles atenuaram. É como se de alguma forma eu tivesse até superado eles. Legal, né? Primeiro, interessante esse fato de a Ana ser uma farmacêutica, né? Pensando, farmacêutica escritora, né? Mó barato. E legal essa ideia, né? Que ela também traz uma coisa nesse sentido de que, diferente, né? A ideia da cura, a ideia do remédio, né? A ideia do medicamento, porque é certo, né? Isso. Algumas vezes, tudo que a gente precisa é acomodar só as coisas. Né? Não é exatamente eliminar esse problema, é só deixar esse problema guardadinho no lugar certo e tranquilo. Né? E às vezes, como a Ana comentou, às vezes uma massagem consegue nos ajudar a fazer isso, e às vezes uma leitura consegue nos ajudar a fazer isso, e às vezes a escrita pode conseguir nos ajudar a fazer isso, como ela comentou, né? Às vezes questões dela que, enfim, eram altamente pulsantes, estavam reverberando ali pelo corpo dela, e a partir do momento em que ela talvez tenha tido essa coragem de propor um enfrentamento e colocar isso, de algum modo, transpor isso, né? Porque quando você coloca na literatura não é mais aquela coisa, né? Ela passa a ser uma outra coisa, com uma outra forma, com um outro corpo, e às vezes isso ajuda a fazer acomodar aquela coisa. Tem uma coisa do poder da escrita, até vou indicar para vocês, né? A revista Vida Simples vai lançar uma matéria de capa em novembro chamada Força Interior. E eu fui uma das entrevistadas, porque segundo eles eu tenho força interior. Olha só! E aí, olha que loucura, hein? Segura essa peruca. Você acha que a Anitta tem força só no abdômen, meus amores? Pessoal que não vê Instagram não vai entender nada, né? Vão lá, pra vocês vão entender. Não, mas aí eu fiquei pensando o seguinte, Paulo, tem uma coisa que é a seguinte, a escrita me dá uma força tão grande. Cada vez que eu termino um projeto, né, quando eu terminei No Fundo, por exemplo, mesmo, e é uma força que se espraia para as outras coisas da vida. Então, é uma energia, como a gente estava falando no início, que tem o potencial de se espraiar, de realmente transformar. E aí a Ana falou um pouco da cura, né, que ela teve traumas atenuados e etc., e do quanto a leitura é transformadora também, né? Tanto na escrita dela quanto a leitura, ela falou, vários leitores que falam que livros transformaram as suas vidas. E eu tenho alguns autores, sobretudo de não ficção, que me foram muito transformadores também, que me fizeram mudar o chip, né? Krishnamurti, que é um filósofo, é um deles, Hermann Hesse é outro. Nossa, mas tanta gente, e de fato foram livros, mas eu precisei reler, viu? Porque eu tinha lido eles antes, e aí teve uma fase da minha vida que eu era muito nova, que eu lia as coisas buscando aquilo que eu já sabia, né? Então eu queria concordar. Se eu concordar, eu vou gostar. Se eu não concordar com isso aqui, eu não vou gostar, não.
Aí, quando eu fiquei mais velha, o Krishnamurti, por exemplo, eu tento estabelecer uma leitura meio maluca com ele, que é a seguinte, tá, vou me despir agora do que eu sei, vou fingir que eu não sei nada desse livro aqui. Vou tentar olhar para as coisas do jeito que ele está me apresentando, sem adicionar coisa em cima. É difícil, demora para você... E é só com filosofia eu faço isso, tá? Mais do que com ficção. É mais fácil fazer em filosofia do que em ficção. Porque ficção tem o olhar muito voltado para análise. Em filosofia, Paulo, é uma loucura. Porque aí quando você se abre para esse universo outro, para as palavras como o outro coloca, e aí sem preconceito, vamos palavra por palavra aqui entender o que essa pessoa quer dizer, né? Sem os meus inúmeros filtros em cima. Tentando controlar um pouco desse fechar, definir que a gente tem na leitura o tempo inteiro. E aí foram livros muito transformadores, foram muito importantes para o meu processo de individuação, inclusive, pegando um pouco da fala da Luísa, né? Claro, né? A gente não vai pensar em finalidade, né? De novo, retomando essa ideia, a gente não vai pensar que a literatura tem função, né? A escrita, talvez a escrita, não a escrita literária, a escrita, ela possa ter sim uma função, inclusive terapêutica. Né? Tô até lembrando aqui o Foucault tem um texto que é sobre as escritas de si, que ele retoma os exercícios dos gregos e tal, sobre os diários e as cartas, né? E o Foucault retoma essa ideia, né, de como que escrever ajuda, inclusive nesses processos de reconhecimento, identificação, organização das suas pulsões, das suas emoções e tal. Né? Então, talvez o exercício de escrita em geral, ele possa ter essa predisposição. Quando a gente vai para a literatura, podemos, se quisermos, também flertarmos com esse caminho, né? De também ali usar o exercício da escrita como também uma forma de expandir os conhecimentos sobre nós mesmos, de exercitar forças que às vezes a gente deixa acomodadas, quietas, paradas ali, mexer em coisas que talvez a gente não costuma mexer tanto na nossa vida cotidiana e tal, né? Eu acho que a escrita pode ter, né? Mas, de novo, pensando, né? Eu acho que também é sempre bom esse alerta que não é a finalidade da literatura, né? Não é que a gente escreve literatura sempre com esse pressuposto. Mesmo quando a gente escreve autoficção, né? Por exemplo, a Ana comentou um pouco sobre essa coisa das autoinscrições, né? Que ela tomou coisas dela. Inclusive, nesse conto que ela comentou, Bonita de Rosto, que é super legal, inclusive super interessante, tem várias provocações, né, para se pensar esse lugar de como as pessoas nos veem, dos traumas e tal. Mas mesmo em autoficções, né, não é porque se faz uma autoficção que isso quer dizer que vai resolver um problema íntimo e que vai ser um processo que vai te ajudar a passar por aquelas questões. Acho que nunca é fatídico, né? Nunca é o caminho certo, né? Eu acho que quando a gente pensa na ideia de cura, para mim tem muito mais a ver com isso que eu estava falando no começo, né? Que é essa ideia de nos curarmos um pouco desses lugares que a gente fica habitando excessivamente. Né? O Deleuze ainda fala uma última coisa para fazer, a última citação do Deleuze aqui, juro. Ele fala que a literatura é saúde, literatura é uma saúde, ele fala em um determinado momento. Né? E com isso ele tá retomando a ideia de que a literatura ela nunca se afasta do devir. Né? Então, a literatura é sempre esse movimento de vir a ser. Nesse sentido, ele pensa que a literatura é sempre um movimento inacabado. Ela nunca para de acontecer. Ela sempre está acontecendo. E a ideia de cura, a ideia de saúde aí, é exatamente essa ideia de fugir do que está programado, do pragmático, né? Daquilo que está, enfim, instituído. A literatura enquanto esses lugares de fuga, né? Da mesmice, do ordinário, não para resolver problemas sérios e graves, né? Para isso a gente vai ao médico, ao terapeuta, ao psiquiatra, se o bicho estiver pegando, né? Você sabe, Paulo, de vez em quando ocorrem uns certos reconhecimentos, sim, surpreendentes, né? Tem um capítulo específico no meu livro que tem uma cena que o Pedro Naves vira determinado personagem para cima e ele rasga, né? É claro que metaforicamente ali o peito desse personagem tem uma coleção
uma grande gaiola, no peito desse personagem, uma grande gaiola, pequenos pássaros famintos presos numa grande gaiola, algo do gênero. Quando eu escrevi isso, eu comecei a chorar copiosamente. Porque eu entendi que eu precisei usar um personagem para olhar para os meus pássaros trancafiados dentro. E aí eu me reconheci naquele personagem. Nunca foi pensado, nunca foi racional, nunca foi, vou fazer uma imagem. Não. Eu simplesmente terminei essa imagem. Na hora que eu terminei essa imagem, comecei a chorar copiosamente porque eu entendi que a gaiola estava em mim, velho. E foi bizarro. E você veja se isso não é uma loucura desse devir aí, né? De repente, a coisa passou ali por você, né? E olha que linda essa imagem do rasgar, né? Para poder liberar os pássaros presos por dentro. Os pássaros ainda, que são essa imagem, né? Do livre, do leve, sai por aí voando, né? Geralmente os pássaros me fodem, né? Porque no terceiro livro Os pássaros me eu fodem. também coloquei, tem um sonho, ou fodem os meus personagens, porque no meu terceiro livro tem uma cena de um sonho que eu emprestei de um sonho meu, que é um sonho horroroso que eu tive. Gente, não copia essa porra da imagem, não, que essa imagem é a seguinte: o meu corpo virado do avesso, então todos os órgãos estão para fora, todos os ossos estão para fora. Minha cara tá para dentro invertida, e aí os pássaros me perseguem, os corvos me bicando. Ou seja, eles são sinistros, sabe? Eles não são, tipo, bonitinhos e beija-flores, não. Tipo os pássaros do Hitchcock, né? São macabros. Bom, acho que é isso, né, Anitta Deck? Vamos deixar os pássaros aí voando na cabeça dos nossos ouvintes. Exatamente. Lembrando do sorteio da Euri novamente, quem quiser participar, quem quiser mandar direct. Outra coisa que de vez em quando a gente esquece de falar, mas é legal, quem quiser, no anchor.fm/literai, tem esse endereço aqui na descrição do episódio, você pode mandar a sua dúvida, né? Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que a gente falou, enfim, pode mandar um áudio de 1 minuto. Aí manda um oi, se puder mandar um oi no direct também para falar seu nome, profissão e idade também para a gente ter, né? Para poder falar quem é você aqui. A gente gosta muito dessa ponte aberta. E acho que é isso, então a gente se vê no próximo episódio. É isso aí. Boa semana, beijos pra todo mundo e até semana que vem. Boa semana, gente. Beijo. Tchau, tchau.